Antes de mais nada, antes de apresentar, a gente precisa deixar bem claro quais são as regras. Opa! Pode tudo, inclusive amar. Mas vamos lá. A ideia é que a conversa seja sempre sem julgamento e com acolhimento. Vocês vão ver o quanto é difícil fazer isso. Não é molezinha, não. Tá? Vocês vão pegar aqui muitos momentos. Eu e o Jal tentando, ajustando ali, vocês também. Mas a gente vai sempre tentando se nortear pelo acolhimento e pelo não julgamento. Legal, legal. Bem-vindos ao Pode Amar. Apresenta, amor. Apresenta você. Não. Você já tá na... Você. Essa é a sua responsabilidade. Começou bem. Divisão de tarefas. Vamos lá. Gente, a gente tá hoje aqui com o Fabiano e a Vanessa Toledo. É um casal que a gente conheceu em meio às gravações do Ginástica Íntima. Foi. E a gente viu o quanto eles trabalham junto, o quanto eles são dedicados. A gente falou, pô, a gente vai começar um projeto, que é um podcast, que é o Pode Amar. E vocês topam fazer esse piloto com a gente. Hoje é o primeiro programa. E a Vanessa é apresentadora, é jornalista. Ele também trabalha na área de marketing, o Fabiano. E tem tudo a ver com o que a gente faz. Porque eu e a Dé, a gente trabalha junto. A gente namora junto. A gente vive junto. né? A gente vive junto e sabe a dificuldade Aham. do que é não cuidar de um relacionamento quando se trabalha junto e quando tá 24 horas por dia. E a gente vai discutir sobre isso aqui, sobre essas dificuldades e sobre o prazer também de trabalhar junto e como que vocês fazem no dia a dia. Então seja bem-vindo, Fabiano. Seja bem-vinda, Vanessa. Esse é o Pode Amar. Obrigado. Obrigada, gente. Uma honra, né, Vanessa? A gente tá aqui, né? Estreando, né? A gente geralmente dá sorte, hein? É nos Os projetos. projetos de comunicação, né? Então, que esse aqui não seja diferente, seja... Exploda rapidinho, assim. Obrigado, viu, gente? Sabe o que me chamou muita atenção? É que vocês trabalham tão bem juntos que não parece um casal. É mesmo? Sim. Quando a gente estava aqui no começo... Não, é equipe de trabalho. Uhum. Não tinha aquela coisa que às vezes a gente percebe. Acontece entre eu e o Jal, às vezes. Você mistura um pouco. Você mistura o tratamento pessoal com o tratamento Sim. profissional. E vocês, não. Colegas de trabalho, simplesmente. Vocês separam bem assim? A gente separa bem. Trabalhando, a gente separa bem. Né? A gente se conheceu no ambiente de trabalho, né? Verdade. E a Vanessa vai falar um pouquinho depois sobre a trajetória dela. Isso foi de uma forma natural, porque como eu sou publicitário, então eu trabalho há muitos anos com essa coisa de direção, de imagem, tudo. E como ela foi para esse caminho aí da apresentação, da comunicação, a gente foi obrigado a isso, né? Porque ela tá na frente, eu tô atrás das câmeras. Então eu falo, Vanessa, olha para tal coisa. Aí ela olha. Aí ela fala, então a gente meio que se disciplinou. Foi muito natural isso, né? Mas você se apaixonou por ela gravando? Não. Produzindo ela? Jal, eu entrei na vida dessa mulher para tirar ela, que ela tava no caminho errado. É. E Aí eu trouxe ela para comunicação, entendeu? Que ela não sabia disso Qual o ainda. caminho que você estava, Vanessa? Então, na verdade, nós nos conhecemos, os dois eram secretários. Ele era secretário de comunicação e eu secretária de cultura. Então, nós tínhamos cargos públicos, né? E a gente se conheceu durante esse trabalho, assim. Tanto é que o Fabiano me odiou, assim, no primeiro dia que a gente se viu. Ele falou, eita, mulher marrenta, metida, né? E aí Tava a gente... desdenhando, já queria comprar. Quando desdenha assim de cara, pô, é essa mulher que eu quero. O homem gosta de mulher. Eu falo que o homem gosta de mulher que é viva. Porque Sim, aquelas mulheres que não Siri chamam a na atenção, lata. mulher tipo que nem Siri na lata. Porque mulher que não chama a atenção, que não é vibrante, Exatamente. o homem, pela sua natureza de caçador, Perfeito. ele quer uma mulher assim. Perfeito. A mulher que não se posiciona, que não é vibrante e que não dá esse trabalho, Não- tem um amigo meu que fala, ele chuta, tipo assim, ele é como um bicho morto. Uhum. Então, mulher vibrante, mulher como ela, como a Vanessa, né, te chamou a atenção. Você falou, poxa, vai me dar trabalho. E essa mulher que o homem quer, a mulher que dá trabalho. Então fica a dica aqui para algumas mulheres. Vocês estão Dê vendo trabalho pro isso, seu marido. gente? Assina Dê embaixo. trabalho pro seu marido. Tá bom, Assina então, já embaixo. que vocês querem trabalho. Eu gosto quando você me provoca, me até dá um mais trabalhinho. tranquila. Assina Eu gosto. Mulher não pode ficar na zona de conforto. Ela tem que aprender a seduzir, ela tem que ser provocante, saber instigar. E ela já fazia isso, por isso que rolou de você criticar e depois se apaixonar. É verdade, é verdade. A primeira vez que eu olhei a Vanessa, me falaram, poxa, tem uma artista, que ela sempre foi artista, né? Tem uma artista aí, e eu fazia parte do núcleo duro do governo, eu tinha que chamar alguém para ir para a Secretaria de Comunicação. E ela já tinha recebido alguns convites, e eu falei, marca uma reunião com essa guria.
que a gente vai tentar trazê-la. Ela foi, assim, de uma petulância. Mas seja sincero, sem segundas intenções. Sem segundas intenções. Não, Foi- até foi até profissionalmente. o primeiro encontro, sim. Puramente profissional. Sim. Eu nem conhecia, né? Quando eu bati o olho. Aí a gente foi com um amigo comum, eu falei, meu, que mulher. Eu achei um absurdo, porque todo mundo queria ser secretário. Ela vira pra mim e falou, eu não vou ser secretário. Eu não quero ganhar dinheiro. Aí ele apaixonou. Que abusada, Foi ali? cara. Mas isso, de fato, o que você falou, eu assino embaixo, assim, porque, de fato, deu um cliquezinho diferente já. Eu falei, não é possível. Que baixinha abusada, cara. Pimentinha, né? E sua percepção dele? Então, o Fabiano, ele é muito dado, né? Ele é Olha lá, olha o muito... ciúme, olha o ciúme. A gente vai chegar no ciúme. A gente vai chegar lá, calma. Então, assim, mas eu achei ele super também, tava numa posição mais séria, né? Eu falei, poxa, que cara legal. Mas aí ficou naquela, passou, a gente nem fez contato, foi mais uma reunião profissional e a gente veio a se encontrar um tempo depois. Aí eu já no cargo, e aí tivemos que trabalhar juntos também, né? E era uma posição complicada, né? Tanto um quanto o outro, mas a gente sempre se deu muito bem trabalhando. Eu costumo falar que a gente se dá até melhor trabalhando do que, às vezes, em casa, né? É verdade. Trabalhando a gente não tem problema, assim, a gente se respeita um espaço do outro, é super tranquilo. Agora, a gente vai entrar um pouquinho mais nessa intimidade. No momento em que vocês... Há quanto tempo vocês estão juntos? Tem 2 anos e pouquinho, né? Vai fazer 3, né? Vai fazer 3, é. No momento em que vocês se apaixonaram, qual era a situação da vida de vocês? Os dois casados. Os dois se apaixonaram casados com outras pessoas. Então, eu já estava num processo, né, de separação mesmo, né? Já vinha há um certo tempo, mas os dois estavam nesse momento meio que... E aí a gente começou a trabalhar junto, né? E aí quando a coisa tem que acontecer, quando a paixão vem, não tem como a gente negar, né? E foi uma coisa assim, muito... Não foi aquela coisa de... Pode parecer... Um monte de gente vai falar, foi um caso. Não foi. Foi muito assim... Natural, né? Foi Natural. paixão mesmo, né? Um Foi. processo natural. Ela já estava se separando, eu estava num relacionamento que só faltava assinar o papel, mas já estava terminado praticamente. Isso acontece muito, né? Chega uma fase da vida que tem uma carência de alguma forma, e aí você se conecta com alguém de forma tão marcante, tão forte. Por exemplo, vocês estão 2 anos e já assumiram tudo, estão juntos, Verdade. Sim, moram sim, juntos, sim. trabalham juntos. Então foi uma paixão marcante que transformou aí numa vida como é que eu posso falar? Em De relacionamento comum, maduro, né? É. Comum. Isso é muito legal. Muita gente às vezes acha que o amor acontece lá na infância, a paixão acontece lá na infância. Qualquer época da vida acontece. Qualquer Né? época, é verdade. É só estar pronto, é só Mas estar sabe com o coração qual é o aberto. problema? O problema é que muitas, tanto mulheres quanto homens, usam isso como argumento para poder prender e amarrar o outro. Ah, não, eu não tenho nada, só falta me separar, mas quando você vai ver a vida da pessoa, não é isso. Está Sim. muito longe de ser isso. Uhum. Aqui não, a gente tanto vê que vocês estão aqui hoje, né? Uhum. Como que vocês se assumiram, como que vocês iniciaram. Já o que a gente fala, uma nova família. Sim. É uma nova família, novos acordos, um novo contexto. E aí, uma parte muito boa agora, certo? Uau. Lembrando que vocês podem amar, tá bom? Tá? Uma parte muito boa que é o seguinte: como é o relacionamento com os ex? Dá algum problema? Não dá? Vocês lidam de boa? Você quer responder primeiro? meu amor? Eu respondo, né? Tá Pra bom. dar o clima de tensão que você vai meter a lenha, né? Então eu falo, né? Assim, o ex dela, eu nem tenho contato, não conheço. Porque não é o pai do meu filho, Não né? é o pai do Pedro. Então acabou. O filho dela. O pai do Pedro, eu também não conheço, mas também não teria problema nenhum. E assim, ó, eu sou um bom escorpiano. Sou ciumento, tudo que escorpião tem de ruim eu sou. Mas nesse aspecto eu sou muito tranquilo. Eu não... vamos supor, se teve a formatura do Pedro agora, de segundo grau, entrega a idade, né? Agora é ensino médio, né? Isso. Teve a formatura do Pedro. Eu senti falta do pai dele estar lá. Eu acho que seria bacana. O pai dele não pôde ir, mas se fosse, eu vou tomar uma cerveja com ele, qual o problema? Eu não tomo tenho... cerveja com ela. não tenho Não. ela já... Aí eu toco a bola pra você agora.
E aí? Então, é uma questão meio complicada. O Fabiano tem duas meninas, né? E que vêm e convivem com a gente. E são novinhas. São novinhas. Uma tem 3 e a outra tem 6. O meu filho já tem 16 anos. Mais Então, fácil. assim, já é uma questão também, porque assim, eu não me preparei para ser mãe novamente, não que eu seja mãe das meninas. Mas você tem um relacionamento com as crianças diferente. É desafiador. Né? Então, assim, já começa com essas questões, né? E, assim, as meninas são o ponto fraco dele, óbvio. Né? Ele é um paizão. Ponto o Fabiano, forte, né? o ponto fraco que eu digo, né? O Fabiano é um super pai, E, infelizmente, né? Eu falo, algumas mulheres gostam de se utilizar, né, dessa fraqueza, né? Não é uma fraqueza para um lado negativo, mas dessa fraqueza para algumas coisas. E aí, quando começa a interferir na nossa vida, aí é que é complicado, né? Cara, essa parte é uma das partes mais desafiadoras de um casal que tá recomeçando com o filho, porque eu entendo o Fabiano, né? Eu vivi isso, eu vivo isso de alguma forma. Como é que eu vivo isso? A Júlia, que tá ali, sentadinha ali, cara, ela é uma paixão, né? Tipo, é minha filha, pô. Sim. E separar isso, tipo, dentro do relacionamento que tá começando, é um dos grandes desafios, porque você tem que encontrar o lugar certo do filho, até onde o filho vai chegar e até onde sua esposa, sua namorada vai entrar. Então, assim, eu e a Déia, a gente aprendeu a esses limites, né? Eu lembro que as primeiras diferenças que a gente teve, a Déia falou, cara, dá mais atenção aqui. Eu falei, não, calma, o jogo não é assim. A minha relação é com a Júlia, não é com uma ex. Então, eu preciso me conectar cada dia mais com a Júlia, eu preciso ter ela perto. Mas com a ex eu não preciso. Então, eu como pai, né? E a Déia também, ela sempre foi dando muito espaço. A Júlia tem acesso livre lá em casa, tem o quarto dela, tem o espaço dela, e a gente conseguiu achar essa diferença. Mesmo eu entendendo a posição de, tipo, não é ponto fraco, é que quando você separa, tem uma culpa no seu... Não é nem subconsciente. Não sei nem onde que fica essa culpa, cara. Essa culpa, ela fica agarrada embaixo da pele, ela fica eu não sei se acontece ela com... fica... Mas acontece com todo mundo. Eu acho que acontece com algumas mulheres também. Eu acho que eu vi a Déia muito assim, pô, trouxe o Rafa pra cá, pra morar numa casa que não é a casa dele, que não é a origem dele. E eu sentia que a Déia ficava presa a isso, tipo, emocionalmente presa a isso. E isso faz parte de como que a gente vai fazer com que isso amadureça. Como que a gente vai dar espaço pro Rafa, pra Júlia. Como que a relação da nossa família agora, que é uma nova família, Sim. vai amadurecer e vai crescer. É muito desafiador. Não é fácil. Só vivendo. Vivendo e respeitando. Então, por isso E que procurando psicólogo quando você não dá conta. Exato. A gente arrumou psicólogo pro Rafa. A gente arrumou psicólogo pra Déia. Só a Déia e o Rafa foram um psicólogo. Vocês estão vendo, né? A gente foi buscando repertório e conhecimento. Por quê? Era desafiador. É desafiador até hoje. Sim. Porque cada fase da vida é um novo interesse do Rafa, é um novo interesse da Júlia. Então, pra gente, a gente tem que fazer a cama para que não atrapalhe o nosso amor, o nosso namoro, o nosso casamento, a nossa história, e que a gente consiga dar para eles suporte para que eles não tenham baixas, porque é muito fácil em relações que foram fragmentadas acontecer algumas baixas. E no caso do homem, eu acompanhei vários amigos meus que se separaram e passaram pela mesma situação. Não é que é um ponto fraco, é que realmente existe uma questão que o homem precisa achar a melhor forma de lidar com o filho e com a atual. E essa forma não é tão simples quando tem um terceiro. E eu entendo quando o Fabiano ele se posiciona pro lado da filha, porque ele quer proteger, porque inconscientemente ele acha que já deixou um buraco. Não é fácil, gente. Sim. Falar disso muito difícil. Mas calma lá, o assunto aqui não foi filhos e a nova mulher. O assunto é a ex-mulher e a nova mulher. Filho é filho, tem o seu lugar, o seu espaço.
a gente sabe, a gente entende, por isso que é até legal, eu falo muito com o Jal, que fundir duas famílias é muito mais trabalhoso do que Sim, formar uma. É verdade. Então, a gente é um processo de fusão de famílias. E isso aí a gente aprende. É indiscutível o lugar de filho, o lugar de marido, esposa ou namorado. São dois lugares, como o Jal falou, um vem até aqui, outro vem até aqui. Não, um está lá e o outro está aqui. São lugares que não precisa, não tem escolha. Não tem competição. Não tem competição. Sim. Mas, quando a gente fala de ex-mulher, quando a gente fala de ex-marido, existe uma coisa que a gente fala muito lá em casa, que é o seguinte: não tem como a mãe das filhas dele ter um comportamento, uma atitude, e isso não respingar em você que é mulher. Exatamente. Não tem como o pai do meu filho ter determinadas atitudes e isso não respingar no Jal. Ou seja, quando você se prontifica a entrar numa relação em que seu parceiro tem filhos, você está indiretamente criando uma relação com o ex. E esse ex pode ser uma pessoa maravilhosa ou nem tanto. Sim. E aí? Aí a gente chega no ponto que é o seguinte: o ponto do ciúme, Tá. certo? Perguntamos aqui, e aí, rola muito ciúme na relação? Alguém aqui é ciumento? A resposta foi imediata. Sim. Qual foi a resposta? Sim, que somos, mas ela é 3,75 vezes mais que Como eu. é que faz o negócio? Não concordo. Como é que fala? Eu não me acho ciumenta, assim. É muito. Eu tenho um traço de ser realmente muito. meio controladora, de querer estar sabendo tudo que está acontecendo. Só que não é um ciúmes. Eu acho que a gente convive tanto junto, a gente faz tanta coisa junta, que não tem por que, assim, esconder algo. Então, Não, por esconder não. isso que eu não acho que é ciúmes, Quer né? ver um exemplo? A gente... por O que, exemplo, o que acontece, eu entendo quando ela fala esconder, não é esconder. É uma certa proteção. Às vezes você não Tô me quer... identificando com você, Vanessa. Não é que é esconder. Eu entendo você, irmão. Proteção. Deixa Cadê eu a câmera? falar. Proteção. É proteção, você protege todos os lados. Porque você não. Tudo que o homem quer é pacificar. Isso é verdade. real. Isso Mas é real. entre Isso é pacificar verdade. e ser omisso, existe uma linha Exatamente. tênue. Concordo. E eu acho que o que pega para nós mulheres, vamos lá, tem alguns homens que estão no nosso caso também, mas eu e a Vanessa, a gente tem uma comunicação aqui que aconteceu. Que é o seguinte, eu vou explicar para que vocês entendam. Eu ia dar o exemplo, hein, só para deixar claro que Não, ela é Deu você vai exemplo. falar, ciumenta, você hein? vai falar. Vai, Você vai dá falar. o Ela é exemplo. ciumenta, hein? Dá o exemplo, Só para deixar Fabiano. claro que é importante para a discussão fluir bem. Ah, Ela, por exemplo, eu fui trabalhar numa empresa em São Paulo o ano passado, quando eu saí da prefeitura, e é isso, eu sou dado mesmo. você é da comunicação, é do marketing. Parece que eu conheço já há 20 anos. O Otávio, que eu conheci há pouco tempo. O Daniel já que conheço comprou o vinho pra nós o hoje. Daniel já é Daniel. brother. Com vinho desse aqui, meu amigo. Não como é tem que faz como, né? amizade, né? É. Aí, eu trabalhando, eu falei assim, a pessoa se chama Priscila. Aí eu cometi o crime de chamar Pri. Na primeira semana Foi de o trabalho. caos. Foi o E caos. aí, amor? Eu sou ciumenta? Vamos lá. Se eu começo a trabalhar, sei lá. Otávio. Vou dar um exemplo. Tá. Não fica legal. Tá, é meio estranho. Vamos lá. Luciano, que trabalhou um tempo aqui com a gente, certo? O Luciano, Você chamava ele de Lu. em algum momento eu comecei a chamar ele de Lu, Sim. Tá. mas Algum demorou momento. bastante tempo e era junto com o Jal, a gente trabalhava junto. Sim. Então, eu acho que é tranquilo. Agora, imagina se você pergunta de alguém do meu trabalho e, de repente, tá salvo lá, sei lá, Salvar já é demais. Salvar no Mi. celular. ou qualquer coisa assim. Como é que você se sentiria? Olha, essa parada de pequenos nomes assim, Pri, Dani, Rafa. Eu, por exemplo, se eu chamar uma mina assim, pode estranhar, porque eu não sou de chamar ninguém assim. Eu chamo a pessoa pelo nome. Tá. Isso é meu. Então, só que eu vejo que tem pessoas, por exemplo, a Déia chama todas as irmãs pela metade. É dela. Então, você tem que entender a origem e a personalidade do ser humano. Por exemplo, eu não vou chamar a Van, entendeu? É Vanessa Toledo. Entendeu? Então, tipo, é de Nome, mim. sobrenome Se eu e falar, nome da mãe. Qual é o nome da mãe? se eu falar Van, Marlene. olha, Vanessa Vanzinha. Toledo da Da Marlene. Marlene. Se eu falar, ô Vanzinha, ô Van, aí tem alguma coisa estranha. Eu tô forçando a intimidade porque eu não sou assim, não tá em mim. Agora, eu sou um cara dado, sou um cara de beijo, sou Ele um é um cara de cara que é de abraço, todo mundo. sou um cara carinhoso. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Eu sou assim, mas Legal. nomes assim,
eu não tenho essa característica, Mas eu não tenho essa cultura. se você me pegasse fazendo isso com um colega de trabalho na primeira semana... Eu vejo que você faz isso é frequente seu. Então, eu não me importo, porque é a leitura que eu tenho de você. Mas e se eu mandasse um emotizinho de beijinho piscando? Aí você viu que eu me importei com isso, porque ela só fazia isso o tempo todo, piscadinha. Mas vamos lá. O que importa aqui do ciúme é o seguinte, como ela reagiu a Pri? Eu estranhei. Quebrou umas 3 canecas. Não. Né? Não, eu só estranhei. Assim, eu falei, nossa, Pri? Não. Primeira semana, assim, já Pri? Só que ela não falou assim, né? Não, eu não sou A tão doce Vanessa assim é quando eu brava, pareço, é uma pessoa né? brava. Pri, que porra é essa de Pri, caralho? Quer me fuder, porra? É. Que loucura. Se eu fizesse isso com pá, né? Hã? É Que bem loucura, né? Era bem isso? É bem isso. Eu estranhei e perguntei. Né? A gente tem que ter liberdade de perguntar, de falar. Pô, acabou de conhecer, já é Pri. Eu falei, daqui um mês tá indo na Tá sentando no colo. Tá sentando no Entendeu? colo. Né? Depois eu conheci, fui ver que era até já uma senhora, É, ela era mais velha, todo mundo chamava de Pri. Mas aí tem todo um contexto, né? Agora, você no telefone, não sei o que, a Pri... Aí eu, É assim, Mas é O que ciumenta os ou não olhos- é ciumenta? É ciumenta, não? o que os olhos não veem, a paranoia inventa em riqueza de verdade. detalhes. Ela já sabia a cor do esmalte da Pri. Ela já sabia o perfume que a Pri usava. E a minha Tudo, né? mente, ela me derruba às vezes. Então, assim. a gente tem que ter essa cautela. Você não acha que esse Isso é lance de importante. querer ser dominadora, esse lance de querer controlar tudo te prejudica? Sim, Até na cama? bastante. Não consegue deixar relaxar? Isso, eu conheci várias mulheres Uhum. assim, que queriam controlar em tudo, dominar em tudo. Sim. As mulheres modernas hoje têm essa característica, sabe? A empresária, Uhum. a apresentadora, a dona, a patroa, tem essa característica. E todas as mulheres que eu conheci assim tinham dificuldade na cama. Você acredita que isso é possível? Eu acho que, primeiro, a gente tem que entender o seguinte. Existe a personalidade, Sim. a identidade da pessoa. Existe aquela situação em que você, como forma de se proteger, acaba desenvolvendo. Então, Sim. no ambiente político, eu entendo perfeitamente que ela desenvolva uma não é uma personalidade, Sim. mas um traço mais Imponente, autoritário, mais você imponente precisa. e tal. Então, por exemplo, eu com o Uja, Jal, obrigado. eu falo com o Jal de formas que eu nunca tive Obrigado. liberdade de falar com ninguém em nenhuma relação. Tá. Então, hoje eu tenho tanta liberdade com ele que às vezes eu me excedo. E ele fala, você não acha que a energia está muito alta? Boa. Aí eu já entendo. Pô, legal, vou anotar essa, hein, João? Essa dica é boa. Essa é boa, hein? Melhorou muito Energia nosso alta, né? relacionamento. Gostei disso. Melhorou né? muito, resolveu muitos problemas lá em casa. Você não acha Bom, que a energia eu tá acho que alta? Você não acha importante que a energia tá alta, o é tom a de voz gente está um pouco reconhecer. elevado Boa. e tal? Por quê? Boa. Porque muitas vezes isso acaba prejudicando a relação, Uhum. mas acaba prejudicando a gente. Sim. Acaba tirando da gente uma capacidade de relaxar, uma capacidade de não precisar estar pronta, sabe? A gente acaba tendo que estar muito pronta, muito armada, muito na defensiva e na ofensiva para poder se defender. Eu concordo, assim, com tudo que você falou, 100%. E tem uma coisa, Vanessa, que é muito importante, que é quando você aprende a relaxar, você consegue fluir mais, você consegue viver melhor. E Ouvir, consegue ouvir. consegue ouvir. Eu percebo que muda todo o jogo quando a Déia consegue me ouvir, ou eu consigo. Também isso acontece do lado contrário. Então, isso muda todo o jogo do casal. Quando a gente começou a praticar isso, muda muito. Então, quando eu percebo porque quando a energia está alterada, muda a fisionomia, muda o tom de... E de alguma Eu não forma, sei despistar. sabe aquela... É, né? E sabe uma coisa que é importante que eu vou falar aqui? Sabe aquela admiração que você tem? Ela começa a diminuir nessa hora. Sim, Porque por que verdade. essa Verdade. mulher não tem autodomínio? Por que essa mulher não tem autocontrole? Você começa a Amor, você fazer pegou essa- pesado comigo agora. Não, é real. Isso Por é... que essa mulher não tem autodomínio? Por que essa mulher não tem autocontrole? É interessante isso. É tipo assim, mas aqui a gente entra em 2 pontos. Primeiro, será que de fato eu não estou tendo o autodomínio? Vamos dar o exemplo do ciúme, ou de alguns momentos que a gente pode parecer mais autoritária, ou, por exemplo, no meu caso, que eu costumo ser muito reativa. Eu tenho reações emocionais que são desproporcionais ao que está acontecendo para o Jal. Porque, para mim, na minha cabeça, É tudo normal. é perfeitamente normal a minha reação. Mas, às vezes, o Jal fala, olha, não cabe uma reação dessa na situação que a gente está vivendo. Então, a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, nós somos diferentes. A gente lida com uma variação hormonal que vocês não fazem Sim. ideia É verdade, do que é. é verdade. Ou seja, a gente
a gente transpira a emoção, certo? E isso vai sofrer, não que seja motivo nem desculpa. Se eu fosse um cara perverso, eu ia falar a culpa é da TPM, né? Pois é, a culpa não é da TPM, a culpa é nossa, pô. Que mulher sou eu que não consigo dominar uma TPM? Calma lá. Que homem é um homem que não consegue dominar o tesão dele? Calma lá. Certo? Nós não somos bichos, somos gente. Então, eu sei colocar a TPM no lugar. Eu sei ir no médico, eu sei tomar um remédio, eu sei fazer uma atividade física, eu sei meditar, enfim. Mas aí a questão é a seguinte, somos diferentes. Certo? Nós temos naturezas diferentes. Não bastasse a diferença de identidade, a diferença individual, a gente ainda tem uma diferença do ser mulher para o ser homem. Eu acredito nisso, eu vivo isso junto com o Jal. E aí, o que acontece? Será que quando o Jal fala, essa mulher não tem controle das emoções, será que isso é no padrão de normalidade dele? Ou é no padrão de normalidade geral? Ou é numa questão de saúde? Tem como medir isso, o que é normal e o que não é normal? Não tem como medir. Então, Não tem como medir. Como é que eu vou saber que não é um exagero da minha parte, mas sim um excesso de sensibilidade da sua? Nossa, Como é que eu vou saber? Eu acho que tem até um exemplo prático nosso, assim, porque é uma luta diária, tá? Eu confesso que eu sei que eu tenho esse temperamento, além de eu já nascer assim um pouco, a vida também me levou a ter essa postura. E é uma coisa que eu sempre admirei demais. Né? E eu entendo porque, assim, além da gente trabalhar junto, uns 2 anos para cá, a gente desenvolveu muita parte da espiritualidade também junto, que ajuda bastante. Né? Então, assim, é uma luta diária. Eu falei, é um pouquinho a cada dia, né? E aí eu entendo que isso, às vezes, é demais para ele. Só que chegou também num ponto que eu comecei a me anular. E a me apagar. E aí eu falei, mas você não se apaixonou por aquela mulher vibrante? Pelo siri na lata? Dos ventos. Eu falei, por que agora você está, né, incomodado? Tudo bem. Aí a gente entende que tem um pouco de excesso e que tudo isso tem que ser controlado, né? Mas não é fácil. E para complementar, eu acho muito legal porque você tocou num ponto que eu ia falar. Aí é crença de cada um, né? Mas eu acho que, independente do rótulo, que eu não acredito mais em religião. Religião é time de futebol. A minha religião já é o Corinthians. Eu sou corintiano. Então, assim, mas se a pessoa é evangélica, budista, católica, é uma fé da pessoa e eu respeito tudo, né? O que importa é a energia. Mas eu acho que, independente da bandeira, o universo coloca algumas pessoas no nosso caminho como forma da gente aprender, fazer algum tipo de exercício. Então, instrumentos. Isso ajuda. Eu falei, caramba, por que Deus botou uma guria braba dessa no meu caminho? Eu preciso tentar fazer uma reflexão. Quando eu estou tranquilo, né? Porque eu também não sou fluxicheire. Mas aí eu tento, aos poucos, fazer essa reflexão também e isso está ajudando, assim. Sabe? Fazer essa... Isso é interessante, porque a gente fala muito que uma das formas de você ajustar uma relação é você se ajustando como pessoa. Sim. Eu Melhorando como amadureço, gente. Isso. Eu evoluo, inclusive espiritualmente. Domínio próprio é uma característica para a gente espiritual muito importante da presença de Deus na nossa vida. Então, você melhora a relação, melhorando individualmente. Esse é um ponto. Mas qual é o parâmetro para vocês? E serve para a gente também, amor. Qual é o parâmetro aqui para dizer se eu estou me excedendo na minha emoção ou se é você que está muito sensível a ela? Eu sou de mais ou você é de menos? Eu acho que não pode ferir nem a mim, nem ao outro. Então, eu acho que é uma questão de respeito. Até onde eu consigo chegar para estar dentro do parâmetro para ele, mas que também não me fira. Eu acho que esse é um ponto, né, interessante. Não tira nem sufoque. Né? Não é fácil. Não, nem um pouco. Encontrar esse ponto. Né? Não, isso é muito difícil. A gente tem tentado encontrar esse caminho assim, olha, a energia está um pouco alta aqui. Ou tipo, em questões de ciúme. Ou, não sei se eu estou passando por um momento de baixa autoestima e eu não estou legal. E será que eu estou vendo coisa demais? Boa, vamos fazer uma prática com eles? Vamos lá. A gente falou aqui do acolhimento, não foi? Você falou pra gente que a Van é ciumenta, certo? Vamos lá. Ela tem ciúme da ex-mulher. Não, da ex não. Tem ciúme das minhas filhas. Da ex, não. Da ex, não. Eu acho que é da ex. Eu tenho uma leve desconfiança, que não é ciúme, mas que a questão não são as filhas. A questão é o ex-relacionamento. Isso. E como isso pode interferir na nossa vida hoje. Foi o que eu senti.
que o ciúme, por exemplo, o que você chamou de ciúme, vocês têm problema com ex? Você falou, pô, eu não. A Vanessa tem. A Vanessa tem problema com a minha ex. Ela é muito ciumenta. Você resumiu a história pra gente dessa forma. Você já ouviu a Vanessa falando sobre os ciúmes dela, o que você chama de ciúmes? Você já ouviu o que a Vanessa tem a falar sobre a sua ex, ou sobre a relação com a ex, ou sobre como a ex afeta a relação de vocês? Já. Cadê a câmera Mas da verdade? eu já ouvi, a gente já conversou muito sobre isso. Você já ouviu. O que você ouviu dela? Você consegue Então, falar pra gente? O que eu ouvi dela é que você entendeu? ela acha que a minha ex usa as crianças para me manipular para atingir o nosso relacionamento. E você acha que não? Eu acho que não, porque o que eu sinto por ela não tem nada a ver uma coisa com isso. Mas o que você sente por ela não tem nada a ver com o comportamento de uma terceira pessoa. Sim. Ela está falando do comportamento de uma terceira pessoa. Você acha, então, que tem uma terceira pessoa Eu que não, não... ela acha. Não, você acha que tem uma terceira pessoa que não usa as suas filhas para manipular você ou para atingir a sua vida de alguma forma. Assim, eu não acredito em Papai Noel, mas eu sei que tudo tem. Mas eu tenho muita segurança em mim. O fato de eu por exemplo, gostar de levar minhas filhas na escola não significa que A ou B estão me manipulando, entende? Sim. É uma coisa que eu gosto. Só para dar um exemplo prático, para ser bem prático. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade nisso. Você consegue acolher ela, ouvir ela, sem julgar, sem falar assim. Quando ela fala dessa situação, olha, ela está manipulando. Você consegue ouvir ela sem falar, você é ciumento, é coisa da sua cabeça, Difícil. você está implicando? Não consegue. Não consigo. Posso te falar uma coisa? O dia que você conseguir ouvir e entender por que é que ela enxerga e sente dessa forma, ou ela vai ser capaz de transformar o que você pensa, ou você vai ser capaz de transformar o que ela pensa. Enquanto você não for capaz de ouvir com acolhimento e sem julgamento a queixa dela, essa situação vai se perpetuar. A mesma coisa. Tem o ciúme, a coisa da sua cabeça, a coisa da sua cabeça, a coisa da sua cabeça. Não é, essa mulher está tirando proveito de você, essa mulher está se chegando a você, não pode dar espaço, é coisa da sua cabeça. Aí eu falei, olha só, vamos parar com esse negócio que é coisa da sua cabeça? Ouve o que eu tenho a dizer. Porque homem é assim, é a síndrome lá do Adão, né? Quando você chega para mostrar uma situação para ele, olha isso aqui. Não! Como que foi com Adão? Deus chegou e falou assim, Adão, por que você fez isso, Adão? Eu? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, passa longe de mim a responsabilidade. Sim. Eu acho que isso é muito característico do homem. Então, quando ela fala isso, a reação é a defesa. Então, quando eu viro para o Jal e falo, amor, aquela mulher não pode dar bobeira com ela. Não. Aí eu falo, olha só, eu preciso que você me acolha. Eu fazia uns eventos de empreendedorismo e chegavam as meninas mais querendo tirar foto, querendo um Tem carinho a necessidade mais. de meter a mão no peito para tirar foto? Não tem necessidade. Complicado. É coisa da minha cabeça? Não é. É uma mão e um peito e uma foto. Sim. Mas aí eu fui mostrando para ele, olha só, tenta ouvir, tenta me ajudar no meu ciúme, então. Vamos lá, tenta ajudar a Vanessa no que você acredita ser a insegurança dela. Tenta ajudar a Vanessa na insegurança dela, como o Jal tentou me ajudar no meu ciúme. Vamos lá, o que é que você sente? Eu sinto que, muitas vezes, as mulheres se aproximam de você com outras intenções e você não identifica. Eu, por ser mulher, por ter essa natureza, por ter em mim o mesmo potencial, eu vejo de longe, não é coisa da minha cabeça, não é sexto sentido, não é intuição, é natureza, é feromônio daqui, feromônio de lá. Então, assim, é a natureza. Eu tenho essa natureza feminina, eu vejo o que a mulher está fazendo. Viu aí, Isa? E Feromônio quando daqui, eu feromônio de lá. É uma e disputa de quando feromônio. eu tento falar para ele, não. Então, parece assim, ele não vê, não é conveniente para ele ver. É porque, às vezes, não incomoda ele. Então, mas eu incomoda acho a gente. que falar que não é conveniente, Né? eu Não é acho, aí isso. já é um julgamento. É verdade. Me perdoa, amor. Tá bom, não é tamo questão aí de junto. conveniência. Obrigado pela Tá defesa. certo. Agora, Ponto pra ele. agora Não, eu, não eu- é desculpa. agora eu vou ter que Mas trabalhar. entendi. Eu vou trabalhar ao favor dele. Posso falar agora? Mas deixa eu só enterrar aqui. Então encerra o aí, que acontece? O Jal começou a fazer o quê? A descer da razão. Tá. Ele descia da razão.
Ao invés dele discutir comigo se a mulher estava ou não estava dando em cima dele, se a mulher estava ou não estava abusando e manipulando, ele desceu do pedestal e falou: a questão não é se essa mulher está ou não está manipulando. A questão é, por que é que você se sente assim? Aí eu pude falar por que é que eu me sentia daquela forma. Aí a gente podia conversar, porque a questão não era mais a outra. A questão era eu. Isso. Exatamente. Aí ficava mais fácil. Agora, em relação ao Fabiano, para mim é muito claro, eu vejo, como eu falei, em vários homens isso acontecendo. Pra gente é muito claro que eu não quero ter relação com isso, com uma ex. Eu não preciso disso. Na minha mente, no meu coração, tá tudo muito puro, muito bem resolvido. Eu preciso de quê? Para que as coisas fiquem claras para a Deia, eu preciso de firmar alguns acordos, algumas coisas que são importantes para mim, para o Jal, para o Fabiano, como homem. Que é, essas coisas aqui dentro das minhas relações com minhas filhas ou com a minha ex são importantíssimas para mim. E eu queria que você entendesse que até aqui eu vou, daqui para cá eu não consigo. Mas aqui é importante por quê? Porque isso me traz uma calmaria, uma tranquilidade, uma estabilidade. Eu não quero deixar a minha filha ser igual a outros filhos que não são assistidos. Eu quero me sentir presente. Então essas coisas são acordos, são importantes para mim. Aí, então fala o que você vê, que você acha que é abuso. E aí lista essas falas, esses abusos, e aí começa a discutir de forma tranquila, natural, em um momento que não seja o momento da situação. Porque toda vez que é um momento da situação, vai pesar. Esse momento é para ser discutido num território neutro, numa área neutra. Não pode ser discutido na hora que está acontecendo. A Vanessa vai atrasar, a Vanessa vai atrasar no evento. A Vanessa está se sentindo prejudicada porque está recebendo menos do que ali. Então, nessa hora, a Vanessa vai perder a razão sempre e não vai ganhar nunca. Então, esses não acordos... Não se trata de ganhar. Não, eu falo muito isso. Sim, sim. Qual o segredo para você conviver bem com o filho do seu namorado, da sua namorada? É você perder sempre para ele. Para filho, a gente perde sempre. Deixa o filho ganhar. Sim, o filho, o enteado, a enteada tem que ganhar 1000 vezes. Pode ser pirracento, pode ser o que for. É mimado, mas ele vai ganhar. Você não está competindo com ele. Mas eu acho importante a gente entender o que cerca o filho, porque influencia muito. Por exemplo, com a gente, eu já tive situações que eu virei para você e falo: olha só, acontece isso, acontece aquilo. Não. Olha, o Jal é um pacificador. Tá. Legal. O Jal é um pacificador, certo? Em muitos momentos, eu via o Jal falando assim: cara, isso para mim é irrelevante. Se ela quer tirar vantagem ou se o outro quer tirar vantagem, cara, para mim deixa. Se eu tenho condição de perder, eu perco. O problema que legal isso, cara. O Jal tem condição de perder, mas eu tô com ele e eu não tenho. Então, nós precisamos trabalhar em conjunto. Eu não tenho condição de perder por orgulho ou porque me fere, me falta o respeito em alguma coisa. Nós já tivemos momentos em que essa conversa resultou no seguinte: não, olha, isso eu não aceito, mas é uma questão de orgulho minha, então sou eu que tenho que ceder. Mas já aconteceu a situação dele falar: não, isso realmente, isso que você está vendo, isso realmente acontece, eu entendo que isso fira você, eu entendo que isso não é bom para a nossa relação e eu preciso alinhar. Ou seja, existe o ouvir. Não que aconteça de cara. Às vezes o ouvir vem depois de meses, anos. Mas enquanto a gente não para de discutir se ela faz, se ela não faz, se ele faz, se ele não faz, vocês não chegam a lugar nenhum. A questão é, o que ela está querendo me dizer? Legal. Se ela é insegura, eu preciso ouvir ela para que eu proponha para ela o seguinte: a segurança. Vamos tentar uma terapia? Você se sente mal? Você acha que é demais? Te atormenta? Vamos lidar com isso de uma maneira melhor? Enquanto não houver disposição para ouvir, a relação não evolui. É verdade. É isso. Agora vamos apimentar esse negócio aqui pra gente. Tava demorando, vou até tomar um vinho. Bora. Relaxa aí, vai. Relaxa que agora é hora de gozar. Ai, meu Deus. Tá rindo de nervoso. Não, porque a gente, quando eles convidaram... Não, o Fabiano, o pessoal olha pra 10 já, você viu, a gente tá 1 hora falando de relacionamento. É verdade. Um assunto bem assim, bem tranquilo, bem flat. Agora a gente vai aproximar um pouquinho mais e apimentar até com a Posso fazer a pergunta? Você bebe comigo, amor? Quer que eu Qual a pergunta? Porque eu não sei qual é. Eu tenho 200 perguntas pra fazer. Eu tenho uma pergunta que tá na minha cabeça há muito tempo em relação a relacionamento e casais. É importante saber se você já foi
melhor homem ou ela já foi a melhor transa da sua vida, é importante entender esse ranking aí. Eu fui o melhor da sua vida? Eu fui a melhor? É importante esse tipo de pergunta e esse tipo de conhecimento? Porque isso tem chegado muito pra gente. É mesmo? Você Tem. quer responder Eu primeiro? respondo, não, eu respondo. Depois eu É, falo. eu acho que pro homem é mais importante. No geral, tô falando no geral, tá? No geral. Eu acho que eu nunca fiz essa pergunta com medo da resposta. Mas, Interessante, pra gostei da mim, honestidade. Mas pra mim é importante, sim, saber que eu fui o cara que ela teve mais conexão na cama, esse tipo de coisa. Amor, mas Pra você mim tem é dúvida importante. disso Não, ainda? não. É Eu por acho isso que ele né? não fez a pergunta. Eu Entendeu? acho que eu né, ia responder isso agora. Eu nunca nem pensei nisso. Nunca passou na minha cabeça saber se eu fui. Porque eu acho que a gente teve, desde o começo, uma conexão tão Muito forte, grande muito que. forte. vou Eu acho que é perguntar, mais comum do homem, Eu fui né? o cara É. mais... Olha lá, olha lá. Olha lá, Foi, amor, olha lá. sem sombra de dúvidas. Isso é Olha lá. Foi, Inclusive- Não exagera. Isso é manipulação que ela Foi, faz com a gente. será. Inclusive, eu falei que estou casada com ele por causa do oral. Não falei? Não fala isso, tem criança ali. Pelo amor de Deus. Mas o olha Rafa e a só. Júlia ali. Não, é uma brincadeira nossa. Mas é o seguinte, o quanto isso é relevante? Sabe por quê? Porque a gente viu pessoas destruindo a relação, porque um cara descobriu numa conversa com uma amiga que ela falou que o outro cara foi incrível, que o outro cara... Então, assim, não é importante se já foi a transa mais incrível, é importante se é incrível hoje. Sim, exatamente. perfeito, perfeito. E o que dá para Perfeito. fazer? Vocês, né, são mais especialistas. O que a do gente pode o que melhorar? a gente pode fazer para que, né, seja de E o que fato... vocês fazem para apimentar a relação? Ixi, nós estamos difíceis. Rapaz, a gente tá numa terapia. A gente trabalha, a já, gente porque, trabalha. ó, Trabalha. a gente mora junto, trabalha junto, decide junto. E é difícil pra caramba, cara. Porque. Vocês não têm na rotina de vocês um tempo hot para vocês? Um tempo Não. Não tem, temos. porque... Não precisa nem ser hot, romântico, Não, qualquer tem coisa. nada. Não Não temos. tem, Isso João, é um mas erro. é um erro, mas é, É um porque erro. assim, a gente tá num momento... Amor, então a gente precisa encerrar o podcast, liberar E mandar os os dois. Na verdade, a gente tem que falar pro pessoal do Cafofo, mandar uns brinquedinhos lá pra ele. Boa, já tem um ali, ó. Já vamos com um pra cá. Na verdade, a Isa preparou uma sacolinha que agora, a partir de hoje, eles vão apimentar a relação. Vão. Aí sim, ó. Mas Hã? é que eu acho que assim, no começo, né? Como a gente não tava morando junto, então era tudo tão tranquilo, Acontece. né? Que a coisa ia. Agora hoje aí a gente começa, né? Poxa, mas e amanhã tem não sei o que pra fazer? A É Déia uma fala muito loucura. bem sobre isso. Existe, depois de uns anos de casado, de relacionamento, que é a mulher tem o desejo responsivo. A mulher precisa se sentir, precisa ser provocada. Quando tá no tempo da paixão, o desejo Verdade. ele acontece. Ele Depois vem. de um tempo, ele vem. Depois de um tempo de relacionamento, a gente precisa preparar a cama, precisa preparar o ambiente. E principalmente para a mulher, o desejo da mulher ela muda. Ela já não tem aquele desejo que ela falou, espontâneo, sabe? Olhar para a beleza, para o Fabiano inclusive é um homem charmoso e Ele bonito. Obrigado, Muito obrigado pelo charmoso. charmoso. Charmoso, charmoso. Beleza é demais, mas chama até. Esse é um Isso homem que ele charmoso. chama a atenção de todo mundo, sabe por onde ele passa? Olha o ciúme, olha o ciúme, olha o ciúme. Tentando te ajudar, Vanessa. É. Não dá pra ajudar a Vanessa, não. Desista. Não dá. A Vanessa tem ciúmes e tá tudo certo. Só um pouquinho. É como lidar com esses ciúmes. É como lidar com eles. Mas eu lido bem agora, ultimamente. é verdade, Não tá... é verdade. Legal. Ultimamente, ó. Ainda bem que fui eu que falei que você é charmoso e não foi a É Déia. verdade. Se fosse a Déia, o podcast... a acabou. garrafa de vinho já tinha sido quebrada. É verdade. Certeza. Mas isso que o Jal tá falando é muito legal pra vocês, pra gente e pros outros casais que depois de um tempo entende que assim, ai, mudou. Antes acontecia tão fácil. Antes a gente tinha saudade, antes a gente conseguia se arrumar, a gente ficava longe, tinha um momento de estar junto. Hoje não existe mais esse momento. Ele é Não tem atropelado, mesmo, é ele é verdade. atropelado pelos outros momentos. Você não se prepara para encontrar com a Vanessa. Não. A Vanessa não se depila porque vai encontrar com você hoje. Ela está encontrando com você todos os dias. Toda hora. Toda hora, em todo lugar, inclusive trabalhando junto. Então, é importante separar e o que a gente fala muito, vocês conseguem sentir saudade um do outro? Não é que a gente está querendo separar os casais e dizendo que vocês precisam ficar afastados, mas, por exemplo, eu e o Jal passamos por essa dificuldade. Trabalhava e a gente se via de manhã mais ou menos, Principalmente na porque eu pandemia, saía né? muito cedo, e de repente estão os dois em casa. E daqui a pouco estão os dois em casa e trabalhando juntos, envolvidos na mesma coisa. Então, e aí, cadê o momento de sentir saudade? É, a gente tem tentado até ter alguns projetos separados, né? Eu continuo ainda com a dança, ele tem alguns trabalhos na área política, então a gente também tenta
dá um pouquinho de espaço, mas de fato a nossa rotina é praticamente 24 horas. E isso é juntos. importante. Eu sinto falta, sabe? Até essa questão de home office, nossa, tem hora que Não é? acorda. Ana Maria Braga me dá. E no chorar. sábado ainda ia te convidar para sair, né? Eu falei, acho que eu vou fazer um convite, né? O Pedro tinha ido dormir com a minha mãe, acho que... Aí deu aquela canseira, aquela preguiça, tem tudo isso junto, né? Tudo isso. Eu e a Déia, a gente Que achou alguns atrapalha. caminhos. É Tá. construir uma rotina boa. Construir uma. Sabe o que a Déia falou sobre a depilação? Hoje eu vou fazer a barba, hoje eu vou aparar aqui os meus. Para que a gente tenha um tempo para nós, para que a gente se aproveite. Então, dentro da semana, a gente tira um diazinho De encontro. de encontro. Porque se não marcar encontro, a Verdade gente. seja dita, tem semana que a gente não consegue. Sim. Mas assim, a gente ficou se devendo. Mas como é que é isso? Durante o dia Marcado. vocês não se veem? Não, não, Marca, a gente se Como é vê. que Não, é? às vezes a gente até se vê, mas tipo, eu entro, vou tomar um banho mais demorado, deixo ele sozinho na sala. Quando ele chega, eu já preparei um banho diferente para ele, eu já mudei um Entendi. pouco o cenário do quarto. Legal. Ou então aproveito realmente o dia que ele vai ter uma reunião e eu não vou participar. Uhum. A gente está até tentando fazer isso. Ó, hoje eu não vou para o escritório trabalhar. Hoje eu vou, sei lá, encontrar com a Regiane, vou fazer outras coisas. Então a gente está tentando criar isso. Porque uma legal. coisa é verdade: o tempo não ajuda os casais quando os casais não se ajudam. Então, o tempo não ajuda, o tempo não fortalece o amor, a vida não facilita nem a nossa libido, nem o nosso amor, nada facilita. Sim. Então, a gente precisa trabalhar. Não é à toa que o Jal fala, desde o começo da Ijal, que ele fala, somos operários do amor. Gente, é trabalhoso. É trabalhoso. Então, assim, se a gente não põe a mão na massa e se a gente não promove, não vai mais acontecer naturalmente. Aconteceu naturalmente lá atrás. Bateram o olho, vocês têm aí 24 meses para se consumir numa chama de paixão. Depois que ela passou, filha, vai lá abanar aquela brasa, não deixa apagar, não, porque senão não vai ter churrasco. Verdade. E o orgasmo da sexta começa na segunda. Isso é uma realidade para a mulher. Realidade. Uma grande realidade. Da sexta na... É verdade. Não é? É. Não que precise namorar só na sexta, né? Mas... Não, e Pô, até... agora só sexta não, né? E é uma loucura até você falar isso, porque assim, a gente nem tá tanto tempo junto. Mas a nossa rotina muito é intensa. tão intensa, Acelerou, é né? tudo tão junto. É Na tudo... verdade, desde o começo, né? Tudo- Vanessa? é, Desde o verdade. começo, assim. Foi uma coisa de grudar mesmo, assim, de... Daqui a pouco eu virei secretária de cultura e eu virei secretária de comunicação, sabe, Jal? E é muito louco, assim. Vocês Foi uma trocaram de- simbiose. Foi uma simbiose muito louca. Sabe? Muito, né? Sei lá. Mas foi- o legal é que vocês estão se investindo, um investe na Sim. carreira do outro, o outro É. investe na do outro. Isso também já é um ponto muito positivo, né? Porque tem casais que acabam por isso, porque só existe investimento e cuidar de um lado. Nossa. Vocês estão trocando isso vai ajudando, isso perdura, né? Não, Então, o isso é muito Fabiano, importante. ele, assim, foi fundamental para as escolhas que eu fiz, sabe? No ano passado, eu cheguei e falei, olha, isso não está me fazendo bem. Aí ele, sai, larga, vai fazer outra coisa. E aí me ajudou muito nesse processo também de transição Como é de bom ouvir carreira. isso, né? Fico tão feliz quando o Jal fala isso. Não precisa, deixa pra lá, ok. Mas de vez em assim, quando fala o contrário, né? fala Tem que também. fazer, né? Mas ele é muito assim, o Fabiano, ele é muito de acreditar muito, assim, até em coisas que eu não... Coisas até em mim que eu não acreditava. Vocês e se ele- admiram profissionalmente? Muito. Muito, muito, Muito. muito. Agora, Se admiram como pessoa? Muito. Também. pra gente encerrar aqui, o que é que ela tem que é irresistível? O que a Vanessa tem que você fala, não, essa mulher é irresistível? É o jeito dela, o jeito Vanessa Toledo de ser. Por mais que eu me irrite, em alguns momentos, é isso que me faz ser apaixonado por ela. A Mesmo ela personalidade me dela. mesmo ela me testando às vezes. É que na verdade é o seguinte, eu também sou assim, tem gente que aceita o outro ser assim, só que eu não sou. Eu não aceito e eu tento trabalhar isso em mim, sabe? Mas mesmo ela me vamos falar assim, em português, ela me peitando às vezes, isso tô dando tiro no pé, bicho. Porque Adorei falando ouvir isso. agora, E na cama, onde que ela é irresistível? na cama, É. em cima do colchão ali, Dormindo com o travesseirinho. E ele? E ele, Vanessa, o que é que ele é irresistível? Depois eu falo, Você depois fala, eu pô, isso aqui é homem de verdade.
O Fabiano, olhar. eu acho que é a integridade dele, assim. Ele é uma pessoa muito íntegra e de um coração que, às vezes, eu não tenho esse coração, sabe? Então, eu acho que isso é o que mais, assim, me cativa nele. E o fato dele acreditar em mim quando nem eu acreditava. Então, acho que isso é... Ele acredita muito nas pessoas. O Fabiano, ele acho que... Eu falei, mas eu acho que é isso. Ele acredita muito nas pessoas, não, você é capaz, você vai fazer. E eu acho que isso é um ponto muito positivo, assim, diferente dele. E eu? Por que eu sou irresistível? Você é irresistível por causa da sua consciência, amor. Você é irresistível pela maneira como você consegue enxergar e compreender e acolher. Você é irresistível pela consciência que você tem da nossa humanidade, da nossa fragilidade. Obrigado. Gente, hoje é isso aqui. O que eu tenho de irresistível? Não é assim, pô. Né? Isso vai ficar pro próximo podcast. É sério. Né, a musiquinha. O que é que você tem de O que irresistível? eu tenho de irresistível? Nossa, meu Deus. Você já respondeu isso uma vez, eu quero ver se você vai responder igual. Não é igual porque muda. Vamos lá, muda, mas tudo bem, você já respondeu o que eu tinha de irresistível. Você é uma mulher meiga, carinhosa. Você é uma delícia de viver. É a minha companhia para todos os dias. Você é irresistível, amor. A musiquinha, né? Você é irresistível. Você é irresistível demais. Ó, já terminou o relacionamento com essa pergunta, tá? Já. Tem caras que tremem quando eu faço essa pergunta. Eita. Perguntei para um amigo, para um casal de amigo meu, o cara não sabia responder, não. Uau, hein? Tá fazendo o que com a mulher, A então, menina né, terminou gente? com ele no dia seguinte. No dia seguinte. Eu acho que todos os perrengues... Muitos casais que vão vir aqui podem tomar cuidado com essa pergunta, que essa pergunta pode derrubar muito casamento. Mas eu acho que Ou assim, não, o que... ou levantar. Ou eu acho que levantar. o que... É isso que eu ia falar. Eu acho que o que mantém a gente junto é essa admiração. Acho que todos os perrengues, mas a admiração, o que a gente tem um pelo outro, que eu acho que é mais importante, assim. É isso. aí, Gente, gente. obrigado pelo carinho, Pô, obrigado eu que pela agradeço. confiança. Eu sei que quando fala de 10 já assim, pô, é sexo. Mas vocês viram que não é tão assim, não é sexo, é vida. E sexo também é vida. Se não Sexo fosse é sexo, vida. vocês não estariam aqui. É verdade. E Não é? vou além, né? Agradecendo já o convite, mas dizer que, assim, eu acho que esse trabalho, o Pode Amar, né, de trazer casais, e eu acho que vocês vão ajudar, né? Não só falar, mas eu acho que muito mais ajudar, porque pra gente foi super importante estar aqui e falar um pouquinho disso, né? Então, acho que o trabalho que vocês fazem é lindo e, com certeza, pode ajudar muitos casais, assim como a gente vai repensar muita coisa aí, né? Sim. E eu tinha falado isso já pro Jal, parabenizá-los. O que vocês fazem por mais paradoxal seja a comparação, mas é um sacerdócio. Tá? Vocês têm um ofício sagrado de mudar a vida Verdade. de muita gente, sabe? Vocês dão mais vida à vida das pessoas. E isso é muito bonito. Tá? Então, Ó, o publicitário, hein? Já falou bonito. Dá mais vida Cara, à vida das marqueteiro, pessoas. o Não cara é tem jeito. marqueteiro, né? Não, isso veio da alma, isso nem veio da mente, veio lá da alma. isso A é muito Dé legal. até se emocionou. Não, Sem isso é chorar, muito sem legal. chorar. Gente, obrigado demais. Obrigada, Valeu. gente. Até a Gente, próxima. agradece. Até. Muito bom, E aí? cara. Tá vendo? Não doeu, vai. né? Fez suave.